Olá, tudo bem? Este é o 43º episódio de Fichamento. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar juntos um tema que afeta profundamente a maneira como lidamos com a avalanche de informações a qual somos expostos diariamente. O tema é sistemas de recuperação da informação e o conceito de relevância nos mecanismos de busca. Com base no estudo de Silvana Drummond Monteiro, Rogério Paulo Müller Fernandes, Giancarlo De Carli e Gustavo Lunardelli Trevisan. Vamos começar questionando algo que muitos de nós talvez nunca tenhamos pensado de forma mais profunda. O que realmente significa encontrar uma informação? Quando fazemos uma busca no Google, por exemplo, e clicamos nos primeiros resultados, estamos confiando cegamente na precisão de um algoritmo. Ou entendemos de fato os critérios que fazem aquela informação surgir no topo da lista. Sistemas de recuperação da informação e mecanismos de busca. O conceito de sistemas de recuperação de informação, ou SRI, não é novo, mas sua relevância cresceu exponencialmente à medida que nos tornamos uma sociedade hiperconectada. Os SRI são o coração das ferramentas que usamos todos os dias para acessar o conhecimento. Eles organizam, indexam e ranqueiam informações para que possamos encontrá-las rapidamente. Agora, pensem comigo. Vocês já pararam para considerar que a maneira como encontramos informações mudou radicalmente? No passado, a busca era ativa, envolvia esforço físico e mental, como visitar uma biblioteca, passar por fichários, consultar diversas fontes. Hoje, muitas vezes, é um processo quase inconsciente. Colocamos algumas palavras em uma caixa de pesquisa, apertamos Enter e aceitamos o que nos é dado. Aceitamos. Mas o que estamos aceitando? O que é relevância? O conceito de relevância em seu núcleo é fascinante. Ele nos faz questionar o que importa para nós. Desde os anos 1950, com Calvin Moores, relevância tornou-se a palavra-chave para sistemas de recuperação de informação. O que mudou foi a compreensão desse conceito. Relevância não é uma característica objetiva de um documento, mas um atributo relativo. Depende de quem está buscando e por que está buscando. Aqui entra uma provocação. Será que estamos deixando que as máquinas decidam o que é relevante para nós? Os algoritmos que regem sistemas como o Google têm critérios próprios para determinar relevância. São baseados em padrões de busca, número de acessos e uma infinidade de variáveis. O que eles não levam em consideração é a singularidade da nossa necessidade, o contexto único que envolve a nossa busca naquele momento. Então, será que o que estamos encontrando é de fato o mais importante para nós ou apenas o que o sistema julga que deve ser? Semântica e significação. Uma questão intrigante surge quando falamos de relevância. Como os sistemas de busca entendem o que queremos? A resposta está na semântica. A web semântica revolucionou a forma como as máquinas processam e recuperam informações, dando-lhes a capacidade de interpretar o significado das palavras. Mas será que podemos confiar nessa interpretação? Quando buscamos um termo como história, por exemplo, o sistema precisa deduzir. Estamos falando de história com H maiúsculo, a ciência que estuda o passado humano? Ou estamos falando da história de vida de alguém? Essa é uma distinção semântica que o sistema precisa fazer. E ele faz isso com base em um contexto muito específico, frequentemente baseado em nossos padrões de busca anteriores. Mas aqui está a questão. Será que essas deduções estão limitando nossa visão? Pensem em quantas vezes vocês receberam resultados que simplesmente reforçaram o que já sabiam, sem trazer novas perspectivas. Estaríamos, sem perceber, aprisionados em bolhas de informações? Se o sistema está sempre tentando nos dar o que acha que queremos, será que estamos sendo expostos a novos pontos de vista? Ou, ironicamente, a sofisticação desses sistemas está estreitando nossa experiência de conhecimento? O papel dos algoritmos. Aqui surge mais uma provocação importante. Os algoritmos que governam esses sistemas têm uma função clara: entregar os resultados que, em teoria, mais importam para nós. Eles fazem isso de forma quase automática, considerando fatores como a frequência de palavras, links entre páginas e até nossa localização geográfica. No entanto, precisamos nos perguntar: será que estamos confortáveis com a ideia de que a nossa busca por conhecimento está nas mãos de um algoritmo? Esse é o ponto em que a autonomia do buscador e a dependência do usuário entram em jogo.
O algoritmo do Google, por exemplo, com seu famoso Knowledge Graph, tenta construir conexões entre conceitos, pessoas e eventos. Ele organiza as informações de forma que pareçam claras e coesas para nós. Contudo, há uma nuance aqui. O Google está nos oferecendo o que ele interpreta como verdade. Mas será que estamos refletindo sobre isso? Quanto desse conhecimento organizado realmente reflete o mundo? Estamos absorvendo informações, mas estamos questionando a origem e o processo que levou àquelas respostas? Ou estamos apenas aceitando os resultados que nos são dados? Provocações sobre a personalização. Vamos um pouco mais longe. Quanto da nossa experiência online está sendo personalizada de maneiras que nem sequer percebemos? Sabemos que os sistemas de busca ajustam os resultados com base no nosso histórico de navegação, localização e até mesmo no dispositivo que estamos usando. Isso pode parecer conveniente à primeira vista, mas aqui vai a provocação final. Será que a personalização nos torna prisioneiros de nós mesmos? Se nossos resultados de busca estão sempre adaptados ao que já sabemos, como podemos nos surpreender, aprender algo novo, desafiar nossas próprias crenças? E mais, se dois indivíduos, com experiências e visões de mundo diferentes, buscam pelo mesmo termo, os resultados podem ser radicalmente distintos. Isso não significa que estamos cada vez mais isolados em nossas próprias bolhas de informação? O futuro da recuperação da informação. Ao pensarmos no futuro da recuperação da informação, uma coisa fica clara. A relação entre humanos e máquinas está se tornando cada vez mais complexa. Por um lado, os sistemas estão se tornando mais inteligentes, mais rápidos, mais capazes de interpretar nossos desejos antes mesmo de os expressarmos completamente. Por outro lado, cabe a nós, como usuários, questionar e refletir sobre o que esses sistemas estão nos oferecendo. A evolução tecnológica é inevitável, mas nosso pensamento crítico não pode ser deixado de lado. Não podemos delegar inteiramente a uma máquina a tarefa de decidir o que é relevante para nós. Precisamos manter viva a curiosidade, a vontade de explorar além do óbvio, de olhar para os resultados com um olhar crítico e questionar o que nos é apresentado. Considerações finais. Espero que este episódio tenha instigado em vocês a curiosidade e o desejo de repensar a maneira como interagimos com as ferramentas de busca e com o vasto universo de informações à nossa disposição. Estamos vivendo em uma era onde o acesso à informação nunca foi tão fácil, mas isso não significa que devemos nos contentar com a primeira resposta que encontramos. Então, aqui fica a provocação final. Da próxima vez que vocês fizerem uma pesquisa, olhem além da primeira página de resultados. Reflitam sobre o que estão encontrando e, mais importante, sobre o que não estão. Porque, no fim, a verdadeira relevância não está apenas no que buscamos, mas no que estamos dispostos a questionar. Se este conteúdo trouxe novas reflexões para vocês, compartilhem o link com seus amigos, colegas e familiares. Vamos juntos expandir o campo de visão para além do óbvio. Porque é tempo para o entendimento. Até o próximo episódio.